Bem, pessoal, voltando, continuando o nosso assunto, nós vamos ter aqui os materiais necessários para se realizar a higiene do couro cabeludo, que são luvas de procedimento, jarra com água morna, sempre lembrando que a importância dessa água morna é porque como esses pacientes eles estão adequados contra a temperatura ambiente, estão adequados também com outro tipo de vestimenta, o que é que acontece nesse momento? Eles acabam também perdendo uma grande quantidade do calor para o ambiente. Por isso, a necessidade sempre de manter essa água morna. Sabão líquido ou shampoo, bacia, bolas de algodão, biombo, toalha de banho e uma jarra vazia. O procedimento: colocar o travesseiro sobre os ombros do paciente. Aí eu quero que vocês entendam que antes disso, vocês já se apresentaram, já higienizaram as mãos, já se apresentaram ao paciente, já realizou todo aquele processo, né, de explicar o procedimento, porque aí nada mais é do que o banho no leito. Sendo que agora eu estou fracionando cada tipo de higiene dessa para que vocês compreendam melhor como é realizado esse procedimento durante o banho. Tudo isso está inserido no banho no leito. Coloque o travesseiro sobre os ombros do paciente, proteja os ouvidos com a bola de algodão. Coloque a bacia sobre a cabeça do paciente, segurando o pescoço com uma das mãos e com a outra umedeça os cabelos com água morna. Lavá-los com shampoo, secá-los e penteá-los logo em seguida. E, quando necessário, tratar a pediculose. Lembrando que pediculose são piolhos. A higiene da barba. Então, quando a gente fala da higiene da barba, a gente está relacionando essa higiene à parte masculina, e já existem estudos e literaturas que eles relatam, em cada estudo, né, avaliando, que esse paciente ele se sente melhor, se sente mais confortável, mais limpo quando barbeado. Então, quando se fala na questão do barbear, sempre a gente remete a quê? Ao barbeador, né? A gilete, a espuma de barbear, o gel pós-barba. Sendo que, no caso de pacientes hospitalizados, o que é que a gente vai preferir? Vamos preferir os barbeadores elétricos, são os mais recomendados por serem mais seguros, porque a maioria desses pacientes eles apresentam limitações de leves a severas, então eles não vão conseguir se barbear sozinho com gilete e não ocasionando nenhum acidente. Então, caso houver rejeição por meio do paciente da realização desse modo de barbear com esses barbeadores elétricos, aí é que nós vamos também entrar juntamente, porque aí o método tradicional ele tem que ser com os aparelhos adequados, com a lâmina de segurança, ou seja, com essa lâmina que seja de uso apenas dele, depois jogada fora, ou seja, descartada no lixo apropriado. E somos nós que iremos fazer essa higiene da barba, para que assim não ocorra nenhum risco para esse paciente. A higiene dos ouvidos, sempre a gente tem que lembrar, tem que limpá-los com água e sabão. E esse uso do cotonete que seja apenas realizado quando for necessário, mas sempre lembrando que esse uso do cotonete deve ser na parte externa da orelha, ou seja, parte de fora da orelha. Nunca devemos introduzir o cotonete no ouvido. Ai, Ana, mas eu sempre faço isso. Essa orientação vale para quem não está hospitalizado? Sim, a orientação que a gente pede, que se recebe dos especialistas, é que esse cotonete ele seja utilizado, né? O cotonete também vocês vão ver pelo nome de hastes flexíveis, que recebe esse nome de cotonete, que ele seja utilizado apenas para a região externa do ouvido, ou seja, a orelha. A higiene dos olhos, sempre higienizar as mãos antes de manusear a região ocular, é o principal.
A região ocular é uma região muito sensível, então a gente pode sim levar qualquer outro micro-organismo para a região ocular e de lá ele migrar para várias outras regiões do nosso corpo. Deve sempre utilizar soluções prescritas para essa limpeza, ou seja, não são todas as soluções que são aconselhadas utilizar para a limpeza da região ocular. O sentido correto dos movimentos não é o sentido do vai e vem, como a gente às vezes tem o costume realmente de limpar, até de coçar os olhos, de levar as mãos aos olhos, fazendo sempre esse movimento de vai e vem. Onde o movimento correto é esse movimento de cima para baixo, ou seja, das pálpebras para os cílios, e do canto interno para o externo, ou seja, da parte mais próxima do nariz em sentido da parte mais próxima da orelha. Após a limpeza, deve-se enxugar e secar os olhos, sempre pressionando a gaze com movimentos suaves. Todos os movimentos que nós vamos fazer na higienização desses olhos são movimentos suaves. Deve-se limpar os óculos ou lentes de contato do paciente quando for necessário. Aqui há a movimentação, olha, da pálpebra para os cílios e de dentro para fora. E aqui as gases que vão ser utilizadas nessa limpeza. A higiene oral, ela é essencial para a saúde e também para o conforto do paciente, onde esses dentes eles devem ser escovados e as próteses também devem ser devidamente limpas após cada refeição. Sempre deve estar também umedecendo os lábios desse paciente, de modo a que esses lábios não venham a ressecar e, consequentemente, provocar uma lesão na mucosa oral. Sempre também deve-se umedecer, né? Quando a gente umedece, como é que a gente vai umedecer esses lábios? De preferência com água filtrada mesmo. Alguns casos, pede-se para alguns acompanhantes, perdoe. Alguns acompanhantes têm o hábito de umedecer com soro, achando que está auxiliando ou hidratando aquela pele. Sempre que eu quero que vocês lembrem que o soro é uma solução fisiológica, é uma solução salina. Então, consequentemente, essa solução salina, ao invés de hidratar, ela tem mais a capacidade de ressecar esses lábios do que hidratar. Dentes mal cuidados são sede frequente de focos de infecção, porque os dentes mal cuidados eles vão juntar resíduos, ou seja, nesse acúmulo de resíduos eles podem sim ser um ambiente propício e muito adequado para a proliferação de bactérias. E essas bactérias não ficam apenas na mucosa oral, elas migram para outros locais do nosso organismo. E também outra coisa bastante importante é a verificação regular das condições desses dentes. E essa também é a condição dessas próteses. Por isso a importância sempre de ter um profissional odontólogo dentro do hospital. Aqui nessa imagem é um exemplo de como realizar essa higiene oral. Aqui são as baquetazinhas que nós utilizamos para a realização dessa higiene oral. Quando não se pode utilizar a escova, quando o paciente não tem, ou até mesmo para facilitar, porque isso aqui ele é jogado, é descartado, não é reutilizado. Assim, diminui ainda mais os riscos de proliferação de alguma infecção por meio da mucosa oral. E aqui nós temos o profissional, né, o odontólogo, fazendo a examinação dos dentes, da dentição do paciente. A higiene das mãos e unhas, né, que o principal é manter essas mãos e essas unhas limpas, e essas unhas também a gente tem que lembrar que elas devem estar, além de limpas, cortadas, não é para estar com unhas enormes dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque são nessas unhas, acreditem, que elas acumulam uma quantidade tão grande de sujeira, da qual a maioria das vezes não conseguimos tirar totalmente, que acaba acarretando e também levando essas bactérias das mãos para a boca. Um exemplo bem comum é que pessoas, né, profissionais que estejam diretamente ligados à assistência, não utilizem unhas artificiais, ou seja, unhas postiças, unhas em gel,
esses tipos de unhas artificiais que já existem no mercado, porque são nessas unhas que se acumulam também uma grande quantidade de bactérias, porque acumula sujeira e, consequentemente, acumula bactéria. E são esses tipos de unha que não nos deixam limpá-las totalmente em casa. Então, eis a importância da pessoa, do profissional ligado diretamente à assistência, manter sempre também as unhas cortadas. E o paciente é pelo mesmo motivo. No caso do profissional, a gente tem que manter as unhas assim para não causar lesões na pele do paciente. E o paciente também é pelo mesmo motivo, para não causar lesões na sua própria pele, principalmente pacientes com algum grau de disfunção ou deteriorização mental, da mental, ou seja, ele tem alguma deficiência mental, que ele pode assumir comportamentos bem compulsivos, como chupar dedos, roer unhas, e isso daí, em grande frequência e intensidade, pode sim ter uma complicação alta, uma complicação grave, devido a esse carreamento de bactérias das mãos para a boca. A higiene íntima, ela deve ser realizada também diariamente, sempre que for necessário, como por exemplo após a evacuação, antes da sondagem vesical ou a cada mudança de fraldas. Na mulher, a limpeza, ela deve partir dos grandes e pequenos lábios e da região do trato urinário, com água, sabão e uma gase, sempre na direção vagina-ânus. No homem, deve-se lavar bem os testículos e o pênis com água e sabão, mas sempre também lembrar de baixar o prepúcio para que não apareça edema na glândula, ou seja, não se acumule sujeira nesse prepúcio e, consequentemente, acarrete numa infecção da glândula. Secar bem, dando ênfase às pregas para que essa umidade não provoque assaduras. Então, isso tanto vale para o homem quanto para a mulher. E aqui eu trouxe para vocês relembrarem um pouco dessa anatomia, né? A anatomia do sistema reprodutor feminino. Aqui eu quero que vocês enfoquem mais a questão da vulva, né? Que aqui são todas os elementos que compõem ela. Lábios maiores, lábios menores, o orifício vaginal, o orifício uretral ou meato uretral, o clítoris, monte pubis ou monte Vênus, as glândulas de Bartolini e o paríneo. Quero que vocês se atentem mais a essa região aqui, porque é o que a gente fala na realização da limpeza, né? Pelos grandes lábios, após os pequenos lábios e a região do trato urinário. Quando fala isso, é a limpeza de toda a região da vulva. Aqui eu trouxe a relembrar também a anatomia do sistema reprodutor masculino, o sistema genital masculino, que aqui nós temos o prepúcio, seria esse Forinsky, que aqui a imagem está em inglês, o prepúcio, a glândula do pênis, o corpo esponjoso, o corpo cavernoso. Então, é nessa região aqui que a gente tem o maior cuidado, sim, porque esse prepúcio ele tem que ser afastado, né, contraído, para que essa glândula do pênis seja totalmente higienizada. A higienização importante também é na região dos testículos, porque por ele ser uma prega, aqui também pode acumular bastante sujeira e também pode acumular umidade, quando não secado corretamente. Que é a paradeira, ou a comadre, ou a paradeira, como for chamada no ambiente. É assim que realmente o paciente deve ficar para fazer uso dela. Aqui as jarras, gases, compressas que serão utilizados para a realização do banho. Aqui é como essa limpeza da higiene íntima, a higiene íntima deve acontecer, né? Você está vendo que nessa imagem aqui está sendo afastado esses lábios para se realizar a limpeza da parte mais interna da vulva. Aqui, outra comadre. Aqui a realização da higiene íntima masculina. No caso da imagem, como é um boneco, não tem como mostrar tanto essa fricção desse prepúcio, mas está aqui, ó, ele está contraído. Para que a glândula do pênis, que é essa parte onde a seta está passando, que essa glândula do pênis também seja higienizada.
A higiene dos pés. Os pés eles podem estar bastante úmidos ou bastante secos, dependendo do clima, quantidade de ar também que recebe, e isso também está diretamente ligado ao histórico mesmo do paciente, se ele já tinha problemas com ressecamento na região dos pés. As unhas elas devem ser aparadas pelo menos a cada 2 semanas para se manterem curtas, sendo que esse aparado de unha não pode aprofundar nos cantos para que elas não se fiquem encravadas. Meias de algodão podem sim ser utilizadas principalmente por pacientes que apresentam uma maior umidade no pé, e a massagem com o uso de loções hidratantes também colaboram para uma boa saúde dos pés. Essa massagem pode ser feita onde? Pode ser feita durante o banho, pode ser feita após o banho. O importante é que sempre tenha realmente algum método de conforto. Que aí o método de conforto mais comum que nós vamos ver dentro do ambiente hospitalar é a massagem de conforto. Que a massagem de conforto nada mais é do que uma massagem comum como as outras, que elas são aplicadas após o banho, e ela, além de ter esse efeito reconfortante, ela também tem um efeito calmante desse paciente. E ele também favorece uma melhora da circulação e deve ser realizado utilizando cremes hidratantes, jamais só com a pele, só com a mão enluvada. Esses cremes hidratantes, aí eu lembro a vocês, que são, como eu falei no iníciozinho da aula, esses cremes hidratantes são os neutros, sem cheiro. Pode ser realizada em 2 momentos. Essa massagem pode ser realizada durante o banho no leito ou durante a mudança de decúbito. Aí eu pergunto a vocês sabem o que é mudança de decúbito? Os objetivos dessa massagem de conforto é estimular a circulação local, prevenir úlceras de decúbito ou lesões de decúbito, né, que são as lesões por pressão, proporcionar conforto e bem-estar e possibilitar relaxamento muscular. Como é que realiza o procedimento? Já tem feito todos os primeiros procedimentos que vocês já conhecem, a lavagem das mãos, a apresentação ao paciente e a explicação do procedimento. Espalha-se a loção hidratante nas mãos, aplica no dorso do paciente, espalhando com movimentos firmes e suaves. Sempre iniciar os movimentos na base da coluna, levando as mãos em direção ao centro e em seguida aos ombros e do lado das costas, pelo menos por 4 vezes. Esse deslizado de mão com movimentos firmes e suaves deve ser de cima para baixo. Pode ser finalizada com a mudança de decúbito. O que é essa mudança de decúbito, né? Aqui, ó, a massagem, no caso dessa primeira imagem, é a massagem relaxante durante o trabalho de parto, essa mulher está gestante, e aqui a massagem relaxante no recém-nascido. Agora viemos para falar da mudança de decúbito, que nada mais é do que a mudança frequente da posição desse paciente, que facilite o retorno, mas que também tenha a prevenção, né, como objetivo a prevenção de lesões por pressão, que sempre aparecem devido à compressão e à maceração desses tecidos moles presentes nas saliências ósseas. Ou seja, há uma pressão, há uma fricção entre esses tecidos moles e a cama, no qual o paciente está acamado, ou seja, no leito dele. A mudança de decúbito ela tem como objetivo manter um alinhamento correto do corpo e diminuir a fadiga muscular. Para total conforto desse paciente, aí se faz necessário camas, colchões adequados, almofadas ou travesseiros, suportes para os pés, que nem sempre todo hospital oferece esse aporte de conforto ao paciente. Por hoje foi, pessoal. Coloquei em 2 vídeos para facilitar mais vocês a compreensão e facilitar também em vocês assistirem essa aula. É uma aula um pouco extensa, contada de maneira, né, da maneira que nós estamos vendo, mas a parte interessante dela é a realização da prática, que se Deus quiser, logo logo nós vamos estar reunidos novamente para se fazer essa prática e vocês verem como é que se realiza cada procedimento que nós vamos
nós estamos vendo aqui e iremos ver ainda. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.